João Pedro Cuti Dias está aqui conosco. O dólar, João Pedro, eu dei agora há pouco a expectativa do Boletim Focus, né, dos economistas ouvidos pelo Banco Central, é de que mesmo com essas quedas, hoje inclusive nós tivemos uma sessão na parte da manhã em queda do dólar, mesmo com essas recentes quedas, o dólar deve fechar 2025 na casa de R$6. O ano que vem também, casa de R$6. A grande questão no Brasil é a insegurança fiscal no Brasil. O Brasil está aumentando demais a questão da dívida interna, pode chegar até 80% do PIB, do Produto Interno Bruto. As taxas de juros são altas no Brasil, a Selic aumentou novamente para tentar segurar a inflação, segurar o processo inflacionário. Já hoje está em 13,25, né, taxa de Selic. Isso acontece, faz com que o déficit das contas correntes do Brasil aumente cada vez mais e o endividamento. Então, essa é a principal razão da insegurança fiscal no Brasil. A questão de baixar de 6 foi fruto ao leilão de quase mais de 40 bilhões de dólares das reservas que foram jogadas para segurar o preço do dólar. Então, vamos ver como é que fechou o dólar hoje, João Pedro? 5 horas e 28. Fechou com 0,38% de queda a R$ 5,81. E o índice Bovespa, seguindo até uma tendência hoje, ainda com efeitos desse início de governo Donald Trump, sobre taxações à China, ao Canadá e ao México, embora o México tenha conseguido adiar por um mês essa taxação de produtos importados, as bolsas estiveram em queda hoje e aqui no Brasil queda de 0,25%, abaixo dos 126 mil pontos. A questão do dólar é no mercado mundial. O dólar caiu no mercado mundial em função das medidas econômicas que estão sendo feitas nos Estados Unidos. Essas possíveis guerras comerciais que eles vão ter com os Estados Unidos, com a China, com alguns países europeus, com os países que negociam com os Estados Unidos, isso todo mundo está complicando a questão da política comercial internacional. Quanto o fato do Ibovespa, as taxas de juros no Brasil estão altas, e isso aí inibe investimentos. O mercado espera para esse ano 15% a taxa Selic. Esse é um fator que segura qualquer processo de investimento. Isso atrapalha muito o Brasil. O que o Brasil tem vantagem, que é a questão do agronegócio, volta e meia tem a questão climática, que é a questão de tempo, de como é que o clima vai influenciar na produção. Tem a questão da insegurança, volta e meia o presidente da República fala umas bobagens em termos de MST e tal, desperta uma certa insegurança no campo. Tem uma somatória de fatores, mas na indústria, o custo do Brasil ele praticamente inibe uma participação mais efetiva da indústria no mercado internacional. Nós perdemos a competitividade. A carga tributária aqui no Brasil, somando tudo, dá mais de 30%, 32%. A carga tributária na China é 13%, 13%. Então, a China tem uma vantagem imensa. Então, nós pegamos minério de ferro lá em Carajás, colocamos lá no Porto de São Luís, mandamos para Xangai, processa na China, volta os derivados da siderurgia mais barato que os nossos aqui. Questão tributária, essa tribuição tributária já impacta na questão energética do custo. Então, tudo isso aí, infelizmente, inibe o Brasil. O fator da agricultura ter crescido nesses últimos anos foi a função da questão da Lei Candir. Tirou a tributação e o Brasil é extremamente competitivo, pelo menos até a porteira. A porteira para frente a gente perde um pouco de espaço, a logística é cara, os portos são complicados, mas mesmo assim a gente consegue disputar o mercado internacional. A indústria não consegue, não tem essa mesma facilidade. João, vamos mudar o nosso foco para a pecuária. A cotação do boi gordo China, o boi China, exportado para os chineses, caiu hoje nas praças de São Paulo, segundo a Scott Consultoria. O relatório de hoje diz que o mercado começou a semana com os frigoríficos fora das compras, isso não é nenhuma novidade. Com isso, não houve alteração na cotação, exceto
para o boi China, cujo ágio recuou R$ 2,00 por arroba. Ainda segundo a Scott Consultoria, no atacado da carne com osso, a última semana de janeiro, semana passada, foi de vendas consideradas boas. Isso é um bom sinal, é uma boa notícia. Venda no atacado boa significa que o varejo absorver e, quem sabe, repassar essa proteína para o consumidor. Então, é uma notícia boa, né? A última semana de janeiro foi de vendas no atacado brasileiro consideradas boas, segundo a Scott Consultoria. No entanto, o aumento na oferta de bovinos terminados resultou em um mercado que variou entre estabilidade e queda de preços, né? Falando dos preços da arroba. Nós começamos em janeiro com a expectativa de que o mercado interno ia esfriar em função da questão dos impostos que todos nós somos obrigados a pagar, IPVA, IPTU, e aí vai um monte de na vida aí. E também pela questão de que haveria uma retração no consumo. Essa retração aparentemente não houve no consumo. Os frigoríficos tinham escala curta, 5, 6 dias, 7 dias. A hora que eles aumentaram o preço, aqui no Mato Grosso do Sul chegou a 315, eles abriram essa escala, conseguiram aumentar a escala para 2, 3 semanas. O que aconteceu? Pararam de comprar e puxaram o preço. Então, nós estamos vivendo nesse momento hoje está 305. 305, uma retração, porque eles conseguiram montar a escala, estão com escala garantida e puxaram o preço para baixo. Quanto às exportações, até então vinham correndo bem as exportações, até a terceira semana de janeiro. O mês de janeiro vai ser publicado agora, acho que quinta-feira ou sexta-feira, o mês de janeiro. Primeira semana de fevereiro. Fevereiro. Né? Nesse momento, os frigoríficos devem ter feito escala também para a questão do boi China. Quando fizeram escala geral. Então, o que acontece? Eles estão puxando o preço para baixo para tentar ou aumentar a rentabilidade deles, porque o mercado continua firme, o mercado interno continua firme, apesar de todos esses problemas que houveram, de questão tributária, de pagar imposto, o cara está comprando carne. A exportação. Nesse momento, a China está passando pelo feriado do Ano Novo Lunar deles, que ficam quase que 2 semanas viajando para o interior, indo visitar parentes. O país dá um movimento violento lá interno na China. Para os negócios também. Pode ser que também seja um dos fatores essa questão. Vamos ver agora, no mês de fevereiro, qual vai ser o comportamento depois que a China voltar ao normal. A China corresponde por 41% das exportações, 41%, 42% das exportações do Brasil. O segundo comprador maior são os Estados Unidos. Se fala a questão de tarifa e coisa. Bom, o Brasil está vendendo já com tarifa, porque aquela cota que o americano dá de 65 mil toneladas já foi preenchida pelo Brasil e para outros países. Então, agora já voltou a tributação normal que tem, a menos que ele queira aumentar mais essa tarifa. Eu acredito que ele não vai aumentar em alguns alimentos, porque há uma preocupação também no mercado americano com a inflação. E os alimentos pesam na formação da questão da inflação no país. E a carne lá é muito mais cara do que Mas é muito mais. Não, a carne lá vale $100 a arroba contra quase 50 e poucos da nossa aqui. Então não é por aí. E a nossa carne, para os padrões americanos, que estão comprando por $4.500, $4.600 a tonelada, é uma carne que é especial para aquilo que eles fazem muito lá, que é hambúrguer. O americano come 50% da carne bovina na forma de carne moída. Então, nossa carne é boa. Então, nós temos todas essas vantagens. Eu acho que no mercado agora, a grande novidade foi a ampliação das escalas. Se você olhar as escalas, aqueles frigoríficos que fecharam a escala 315, agora oferecem 305. Esse é um problema quando os pecuaristas do Brasil aumenta um pouquinho o preço, eles querem cada um segurar o preço, aí ele provoca isso. Ou seja, vende num preço razoável e daí para frente, meu amigo, o frigorífico tende a puxar o tapete. Segundo a Scott Consultoria, a escala de abate, na média, está em 8 dias úteis. Mercado futuro, o João Pedro, vamos ver como é que está o mercado futuro do boi negociado na B3 nesta segunda-feira. O mercado tem cotações mistas. O contrato
para liquidação este mês, em fevereiro. Importante destacar que a partir deste mês, o que regula, o que baliza os contratos futuros de boi gordo na B3 é o indicador da Tagro. Até agora foi o indicador CPE, que continua sendo calculado, sendo formado todos os dias na Praça de São Paulo, mas a partir de agora, de fevereiro, os contratos são regidos pelo indicador de boi da Tagro, que é um parceiro nosso aqui, sempre divulgamos o indicador no final do programa. Então, o contrato para fevereiro, arroba R$320, hoje com alta de 0,08. Contrato para março já apresenta uma queda e a projeção da arroba para liquidação em março, 317,80. Contrato para abril, 315,95, com alta. Para maio, 315, também, e 15 centavos. E também na casa de 315 por arroba, o contrato negociado hoje em queda, também em queda, para junho. Dadan, a questão é o seguinte, você, a partir de março, você começa a aumentar a oferta de animais de pasto. O mercado choveu, na maior parte das regiões produtoras do Brasil choveu, à exceção do sul do Brasil, o resto choveu bem. Então, você vai ter a oferta de animais terminados a pasto, você aumenta maior. Não tem quase animais confinados, até que o próprio período de chuva atrapalha os confinamentos, que são tudo a céu aberto, barro, chuva, o animal não come, não bebe água, tem uma série de dificuldades, então praticamente não tem. Aumenta a oferta de animais a pasto. A partir de março, você começa a dar toque na vacada. A vacada que estiver vazia, o pessoal que tiver que fazer dinheiro vai tentar fazer dinheiro com essas fêmeas aí. Então, aumenta a oferta de fêmeas no período que vai de março até junho. E a partir de julho, então, se o preço no futuro estiver bom, começa a ver o pessoal estocando, preenchendo os confinamentos. Então, esse é o quadro que tem agora. Esse é o fato, esses meses para frente, abril, maio, junho, é muito poucos negócios, então não dá para ter um termômetro bem claro. Agora, esses meses de fevereiro e de março já é uma concentração de contratos, são 320, 315, tomara que fique nesse patamar, não pode ter muita ilusão que vai subir muito mais do que isso. A partir de quando você começar a ver a oferta de animais prontos, especialmente fêmeas, esse período que tiver, se houver uma retração na venda das fêmeas, há uma possibilidade de que o mercado reaja e volte a patamares que estavam sendo praticados na primeira quinzena de dezembro, 320, 325.